Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, eu quero começar resolvendo a atividade que ficou para vocês treinarem, né? E me enviarem. Então, vamos começar por ela. E na sequência, nós vamos estudar matriz transposta e igualdade de matrizes, tá bom? Também conteúdo pequeno, conteúdo simples, não vai dar muito trabalho para vocês entenderem, não, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, as três questões pedia para se construir uma matriz AIJ, ou BIJ, ou CIJ, e foi dada a lei de formação de cada uma dessas matrizes. Então, nós vamos começar aqui com a letra A, que é uma matriz quadrada de ordem 2, né? É uma matriz 2 por 2. Então, nós vamos construir a matriz genérica primeiro. Então, a matriz A aqui, 2 por 2, quer dizer, tem duas linhas, duas colunas. Então, A11, A12, A21, A22. 2 por 2. Aí, vamos descobrir o valor de cada um desses elementos a partir da fórmula da lei de formação dessa matriz. Então, A11 vai ficar 2 vezes o valor de I, então, 2 vezes 1, mais o valor de J. A11 vai ser 2 mais 1. A11 igual a 3. Pronto, agora vamos encontrar a 12. 2 vezes I mais J. 2 vezes 1, 2, mais 2. 4. Sempre, gente, lembrando das regrinhas lá de expressão numérica, né? Se você tem multiplicação e adição, primeiro se resolve multiplicação, tá? Agora, A21. 2 vezes I, que é 2, mais J, que é 1. 4, mais 1. 5. Agora, A22. 2 vezes I, mais J. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, a nossa matriz A tem os seguintes elementos: 3, 4, 5 e 6. Ok? Vamos agora construir a matriz B. A matriz B também ela é quadrada de ordem 2, né? E a lei de formação dela é essa aqui. I menos J ao quadrado. Então, vamos lá. A matriz genérica primeiro. B11, B12, B21, B22. B11. I menos J, então 1 menos 1 ao quadrado. Dá 0 ao quadrado, que é 0. B12. 1 menos 2 ao quadrado, ó. I menos J. 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado. Dá 1. Agora, B21. I menos J ao quadrado. 2 menos 1 é 1. 1 ao quadrado é 1. B22. I menos J ao quadrado. 2 menos 2 é 0. 0 ao quadrado é 0. Então, a nossa matriz B
Nossa matriz B tem os seguintes elementos: 0, 1, 1 e 0. Tá? Essa é a nossa matriz. Letra C é uma matriz 2 por 3 e a lei de formação é I mais J menos 2. Então, vamos pegar, construir a matriz C genérica. C11, C12, C13. São 3 colunas, né? Então, só até C13. C21, C22, C23. 2 por 3 a matriz. 2 linhas, 3 colunas. Agora, vamos descobrir o valor de cada elemento. Então, C11 vai ficar I mais J menos 2. Ó, 1 mais 1 é 2, menos 2, 0. C12, I mais J menos 2. Ó, 2 menos 2 dá 0, sobrou quem? Sobrou só o 1. C13, I mais J menos 2. 1 mais 3, 4, menos 2, 2. C21, I mais J menos 2. Aqui 2 menos 2 dá 0, sobra 1. C22, I mais J menos 2. C22 vai dar 2. C23, 2 mais I menos J, ó. Sobra o 3. Então, a nossa matriz C tem os seguintes elementos: 0, 1, 2, 1, 2 e 3. Ok? Então, o nosso exercício era esse, né? Vou deixar aqui mais um tempinho para vocês poderem pausar o vídeo e observar direitinho a resolução. Anotar no caderno quem errou por alguma bobagem aí de sinal, alguma coisa assim, tá? Agora vamos ver a parte da matriz transposta e igualdade de matrizes. Então, a matriz transposta é um exemplo muito simples. É um conteúdo muito simples, né? Para você escrever a transposta de uma outra matriz, basta você trocar a ordem das linhas com as colunas. Então, veja só. Dada uma matriz A de ordem M por N, chama-se transposta de A e indica-se por A elevado a T, tá? Essa aqui, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para facilitar a visualização. Foi muito. Ó, A elevado a T, certo? É a nomenclatura para a matriz transposta. Então, quando eu quero escrever a transposta de uma outra matriz, eu vou usar essa nomenclatura. Se aqui é a transposta será A elevado a T. Então, repetindo, dado uma matriz A de ordem M por N, chama-se a matriz transposta de A, indicada por A elevado a T, a matriz cuja ordem é N por M. Veja, ó, aqui era M por N, na transposta será N por M. A gente troca as linhas com as colunas de posição, sendo as suas linhas ordenadamente iguais às colunas da matriz A. Então, veja aqui, ó, a matriz A é uma matriz quadrada de ordem 2, né? Aqui tá a primeira linha. Na transposta será a primeira coluna, tá? Ó, o que era linha em A se torna coluna na transposta. Então, primeira linha 1 e 2, aqui vai ser primeira coluna, 1 e 2. Segunda linha, 5 e menos 7, vai ser segunda coluna, 5 e menos 7, tá?
Não tem segredo, é muito, muito simples para você escrever a transposta. Outra situação aqui, ó, matriz B, aqui é uma matriz de ordem 2 por 3, né? Tem 2 linhas e 3 colunas. Então, a primeira linha aqui, 1, 3 e 7, na transposta de B será a primeira coluna, 1, 3 e 7. Aqui, segunda linha, menos 4, 5 e 6. Na transposta será a segunda coluna, menos 4, 5 e 6. Não pode trocar a ordem dos elementos, tá? Você pega da mesma ordem, só vai transformar para coluna. O que era linha vai virar coluna. Aí, aqui a gente tem um exemplo pra gente fazer aqui, olha. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Pronto. Escreva a matriz A transposta da matriz A de ordem 2 por 2, tal que A e J é igual a I mais J. Então, aqui, primeiro eu vou descobrir quais são os elementos da matriz A e depois eu escrevo a transposta da matriz A, ok? Então, isso aqui do conteúdo que nós acabamos de ver no início desse vídeo. A matriz A genérica, só é 2 linhas, 2 colunas, né? Então, A11, A12, A21, A22, né? 2 por 2. A lei de formação dessa matriz é essa. Só I mais J, né? Bem simples. Então, matriz o elemento A11, I mais J, dá 2. Elemento A12, I mais J, dá 3. Elemento A21, I mais J, dá 3. Elemento A22, I mais J, dá 4. Então, a matriz A ai, minha canetinha travou. Querendo fazer bonito aqui. Então, a matriz A vai ter os seguintes elementos: 2, 3, 3 e 4. Essa é a matriz A. Qual será a transposta da matriz A? Então, A elevado a T vai ser igual. O que era primeira linha, 2 e 3, eu vou escrever primeira coluna, 2 e 3. O que era segunda linha, 3 e 4, vai ser segunda coluna, 3 e 4. Tá? Então, essa é assim que a gente escreve a matriz transposta de outra. Não tem muito segredo, é muito simples. É só transformar o que é linha em A em coluna na transposta, tá bom? E aqui, pra gente finalizar, nós vamos ver aqui a igualdade de matrizes, que também é muito simples. Então, duas matrizes A e B, de mesma ordem, serão iguais, ou seja, A será igual a B, se e somente se os seus elementos de mesma posição forem iguais. Então, olha só. Primeira coisa que você precisa observar para saber se as matrizes são iguais é a ordem delas. Se você pegou uma matriz de ordem 2 por 3 e a outra é 3 por 2, você já sabe que elas não serão iguais, porque elas têm número de linhas e número de colunas diferentes. Então, a primeira coisa que você vai observar é a ordem. Você só pode comparar, para saber se são iguais ou não, matrizes que têm a mesma ordem. Se elas tiverem a mesma ordem, aí você vai comparar os elementos que estão na mesma posição. Então, se A11 é 2, B11 também tem que ser 2, né? Os elementos que estão na mesma posição, eles precisam ser
iguais. Então, mesmo que eles estejam escritos em forma diferente, um pode estar escrito em forma de potência, outro pode estar escrito em forma de fração, em forma de número decimal, mas se eles representam o mesmo valor e eles estão na mesma posição, isso faz com que essas matrizes sejam iguais, tá? Então, se eu tenho ó, a matriz A e J de ordem M por N e a matriz B de ordem P por Q, se A é igual a B, então M, que é o número de linhas de A, tem que ser igual a P, que é o número de linhas da matriz B. N, que é o número de colunas da matriz A, tem que ser igual a Q, que é o número de colunas da matriz B, tá? E aí, sendo igual isso aqui, sendo igual a ordem, aí você vai comparar os elementos. A e J tem que ser igual a B e J. Vamos resolver aqui um exemplo. Olha só. Aqui, determine x e y de modo que as matrizes A e B sejam iguais. Se elas são iguais, elas têm a mesma ordem, ou seja, essa matriz aqui, ela tem duas linhas e duas colunas. Aqui é uma operação, tá? Ó, é uma operação, não é mais uma coluna, não. Então, ela aqui tem duas linhas, duas colunas. Essa aqui também tem duas linhas e duas colunas. Observe que aqui o elemento A12 é igual ao elemento B12. Aqui o elemento A21 é igual aqui ao elemento B21. Como ele já está afirmando que essas matrizes são iguais, isso quer dizer que 5x menos 2y é igual a 4, que está na mesma posição. X mais y é igual a 5, que está na mesma posição. Agora, eu preciso achar o valor de x e de y. Isso aqui, o valor de x e y é o mesmo. Então, eu vou transformar isso aqui em um sistema de equações do primeiro grau. Para eu resolver esse sistema de forma rápida e simples, vamos pelo método da adição, tá? Eu vou multiplicar essa segunda equação aqui por 2. Por que que eu vou multiplicar por 2? Porque quando eu multiplicar esse y aqui por 2, com esse menos 2 aqui, ele vai zerar, tá? Então, vai ficar assim. Repete a primeira equação. E a segunda equação multiplica toda ela por 2. Então, x vezes 2, y vezes 2, 5 vezes 2. Soma. 5 mais 2, 7. Aqui dá 0. E aqui somando, 14. O 7 está multiplicando o x, vai passar para o outro lado dividindo. E aí, o valor de x é 2. Achei o valor de x, substitui em uma das equações e acho o y. Eu vou pegar a segunda, que está mais fácil. X mais y é igual a 5. No lugar do x, fica 2. Então, 2 mais y é igual a 5. Esse 2 agora passa para o outro lado, negativo. E aí, 5 menos 2 são 3. Tá bom? Na aula de hoje eu não vou deixar atividade. Na próxima segunda eu passo as questões para vocês resolverem, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.